boa tarde a todos. É uma alegria iniciarmos esse 18º encontro Direito e Debate por Estudo de Casos, que é uma realização da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, a UFMS, e conta com apoio institucional do IBDP, da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul, da Escola Superior da Advocacia de Mato Grosso do Sul, da Comissão Nacional de Processo Civil do Conselho Federal e do Centro Acadêmico CAGEF. Eu peço aos participantes, se possível, como de costume, mantenham seus microfones fechados e, se possível, as suas câmeras abertas. E cumprimento e agradeço os queridos professores e a professora que debaterão os casos selecionados juntamente comigo nessa tarde e noite do dia 31 de agosto de 2021. Primeiro, o professor Fred Dias Júnior, da Universidade Federal da Bahia, muito obrigado, querido amigo. Professor Hermes Aneste, da Universidade Federal do Espírito Santo, também querido amigo, muito obrigado. Professor Sérgio Cruz Arenhar, da Universidade Federal do Paraná, muito obrigado. E a professora Trícia Navarro, da Universidade Federal também do Espírito Santo. Sintam-se todos abraçados e agradecer o nosso agradecimento por essa colaboração voluntária a essa atividade aqui da nossa Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Bom, como divulgamos antecipadamente, o estudo de casos de hoje envolve discutir dois casos que envolvem tutela coletiva. E o tema que a gente está disposto a debater é que, se houver o reconhecimento da ilegitimidade ativa do autor na ação coletiva, se é ou não possível que, em substituição a este autor tido como ilegítimo, outro colegitimado passe a ocupar o polo ativo. E os dois casos em estudo serão combinados aí com o projeto de lei que quer introduzir ou reformular a lei que trata da ação civil pública, que foi capitaneado especialmente pelo professor Sérgio Arenhard, com a participação de todos que estão aqui participando desse encontro. Então, o nosso encontro ele vai olhar para o passado, para aquilo que já foi julgado, e também com um olhar para o futuro, com esse texto que pode vir a se tornar o texto legal depois de aprovado pelo Parlamento Brasileiro. Bom, eu vou agora fazer uma síntese bem pequena dos dois casos, né? O primeiro é o recurso especial 1.372.593 de São Paulo, e nesse caso, na origem, a Associação Bairro Vivo, que foi autora, propôs uma ação civil pública com o objetivo de impedir a construção do shopping Bourbon, sob fundamento de que, na região da Vila Buarque, Santa Cecília, Higienópolis e Pacaembu, que aquela região já estava saturada e que, por isso, a construção dependeria de um estudo prévio sobre os impactos ambientais daquele empreendimento. Aconteceu que, na origem, se reconheceu um defeito de representação da associação que resultou na extinção do processo sem resolução de mérito, resultado que foi depois mantido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Na sequência, a Associação Bairro Vivo ingressou, então, com recurso especial, defendendo a regularidade da sua representação, mas isso não vem ao caso para o encontro de hoje, e, para o que interessa, em pedido recursal subsidiário, defendeu que se deveria dar a oportunidade de o Ministério Público assumir o polo ativo em sua substituição e dar continuidade à ação coletiva. E aconteceu que o Superior Tribunal de Justiça, por sua segunda turma, em acórdão relatado pelo ministro Humberto Martins, deu provimento ao recurso especial para determinar a intimação do Ministério Público do Estado de São Paulo para prosseguir com a ação civil pública em substituição à Associação Bairro Vivo. Essa, então, é a síntese do primeiro caso. O segundo caso, que é o recurso especial 1.388.792, esse é originário do Sergipe. Na origem, se reconheceu a ilegitimidade ativa do Conselho Regional de Enfermagem para, por ação civil pública, buscar proibir a prática de atos privativos de enfermeiro por outros profissionais de enfermagem no município de Poço Verde, naquele estado. Então, aconteceu que, diante desse resultado, tanto o Conselho quanto o MPF interpuseram dois recursos especiais. E para o que interessa ao encontro de hoje,
se decidiu o seguinte, aspas, vou fazer a leitura: o reconhecimento da ilegitimidade ativa na ação civil pública não tem o condão de autorizar a extinção do processo sem resolução de mérito, porque, de acordo com os artigos 9º da Lei da Ação Popular e 5º e 3º da Lei da Ação Civil Pública, deveria o magistrado abrir a oportunidade para o ingresso de outro colegitimado interessado em assumir o polo ativo da demanda. Então, meus caros, essa é a síntese dos dois casos e é fundamentalmente sobre isso que nós vamos dialogar. Como de costume, o nosso encontro aqui é regido pela informalidade, não temos tempo pré-estabelecido para a fala de ninguém, o ideal é que a palavra vá circulando à medida em que cada um se sinta confortável em fazer algum tipo de intervenção, né? Eu vou, então, passar as perguntas e a gente, no nosso combinado, elegeu uma espécie de relator para, em primeiro lugar, introduzir a resposta e, na sequência, fiquem à vontade para se manifestar quando e pelo tempo que quiserem, né? Sempre tendo presente que o nosso encontro aqui deve durar, no máximo, 1h30. Informo a todos que a lista de presença está no chat, eu vou postar novamente, e o seu preenchimento é necessário para quem se interessar pela emissão do certificado de participação, que vai no e-mail de cada um em até mais ou menos 15 dias, tá? Então, a primeira questão eu vou formular para o querido professor Fred, né? Fred, na tutela coletiva, a assunção do polo ativo pelo Ministério Público, ela está restrita aos casos de desistência e abandono da causa, nos termos do artigo 9º da Lei da Ação Popular e 5º e 3º da Lei da Ação Civil Pública, ou pode ser estendida para outros casos de reconhecimento de legitimidade ativa, como aconteceu nesses dois casos julgados pelo STJ. Está com a palavra, meu amigo. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Boa noite, pessoal. Boa noite, Volpe. Obrigado pelo convite para participar desse segundo ciclo de discussões. Ano passado eu participei do primeiro ciclo, agora é o segundo ciclo em que você debate julgados importantes em matéria de direito processual. Vou dar um abraço para todo mundo, para Serginho, Patrícia, para a Zanete, para os professores todos que estão aqui, para as professoras, para aqueles que estão assistindo. Veja, o tema, está sendo bem objetivo, o tema é um tema muito caro para mim e para a Zanete, né? Eu imagino que a Zanete vai dizer isso. Porque tanto eu quanto a Zanete, nós temos um livro, né, sobre processo coletivo, cuja primeira edição é de 2007, e a gente defende, desde a primeira edição do nosso livro, a ideia de que, no conjunto das normas sobre processo coletivo no Brasil, é possível extrair do conjunto das normas a prioridade para a solução do mérito coletivo, isso já em 2007, hoje virou um princípio geral, mas em 2007 a gente dizia isso claramente, e usava como exemplo exatamente as hipóteses de legitimidade. Porque, vejam, além das regras da ação popular e da ação civil pública, essas que você mencionou, o artigo 9º da ação popular e o 5º da ação civil pública, a gente também tem que ver que existe regra. A lei da ADIM e da ADC proíbe, por exemplo, desistência. A ADC e a DPF você não pode desistir. É uma proibição peremptória de desistência. Embora pareça que não, mas está conectado com essa ideia. Em 2007, a gente vai se lembrar, 2007, quando houve o regulamento dos recursos repetitivos, que foram regulados em 2007, houve aquele caso clássico, né, de um recurso repetitivo que foi afetado, e o STJ negou a desistência do recurso, porque queria, uma vez afetado, queria prosseguir. Regra essa que depois foi positivada no CPC, tanto no IRDR quanto na repercussão geral, né? Está lá no 976, parágrafo 1º, e no 998, parágrafo 2º, parágrafo único. Por que eu estou falando todas essas regras? Para mostrar o seguinte: existe um conjunto de regras do nosso ordenamento que diz o seguinte: o processo coletivo ele não pode morrer pela simples inexistência do condutor ou por um comportamento omissivo do condutor, sobretudo porque há uma pluralidade de possíveis condutores.
Então, há realmente essa diretriz geral. E sendo essa diretriz geral, isso se aplica aos casos de legitimidade. Aí você me pergunta, o MP ele pode suceder em qualquer caso? Eu adoto, e Zanetti também, quase tudo que eu vou falar aqui somos eu e Zanetti, né? O que a gente pensa é quase tudo, porque pode ser que eu glose alguma coisa aqui, mas basicamente a gente pensa parecido. A gente defende a ideia de que o Ministério Público não é um legitimado universal. É importante, isso é uma premissa importante. O que significa dizer que ele não pode conduzir qualquer ação coletiva com qualquer objeto. Que, aliás, uma diretriz também dos projetos, os PLs que estão em andamento, pelo menos 2 deles estão assim, e inclusive esse que é o mais recente, de 2021. E sendo o MP, não sendo o MP um legitimado universal, ele poderá suceder se for legitimado. Quer dizer, ele poderá ser o sucessor se legitimado for. Sendo legitimado, ele pode suceder em qualquer caso de legitimidade. Então, respondendo objetivamente é isso. E realmente existe essa regra de sucessão em vez de extinção, pela primazia do julgamento de mérito da ação coletiva, que é um princípio extraído de um conjunto de regras já há muito tempo no ordenamento brasileiro. E o Ministério Público não será necessariamente o sucessor, mas pode ser, se ele for legitimado para isso. Eu acho que é isso aí, minha resposta. Excelente. Trícia, quer fazer algum comentário em relação ao ponto? Olá, bom, primeiro quero cumprimentar, né, todos os meus amigos aqui presentes, quero agradecer imensamente, Volpe, esse honroso convite de participar aqui desse grupo, desse debate, que com certeza eu vou aprender mais do que falar alguma coisa relevante aqui para os colegas, cumprimentar todos os professores aqui presentes. Não, na verdade é o seguinte, Volpe, eu estudo ação coletiva pelos livros do Fred, do Zanetti e do Sérgio, né? Então veja a minha situação difícil ter que repetir o que eu leio nos livros dele. Com certeza, para a data de hoje, eu tive que ler o que os meus professores falam. Então, a minha contribuição aqui, eu fiquei pensando, né? Eu acho que vai ser mais assim, de entender qual é a percepção do juiz em relação a essa disciplina, o que exatamente, quais seriam as dificuldades do juiz nessa disciplina, e deixar para os autores das teses, né? Como o Fred, o Sérgio e o Hermes, para que eles falem, né, o que já está efetivamente nos livros. Essa questão da primazia do julgamento do mérito do coletivo, das ações coletivas, é muito interessante, porque quando veio agora no CPC de 2015 o princípio da primazia do julgamento da resolução do mérito, eu fui contra, e eu sou contra, porque eu entendo que isso já faz parte da atividade, já faz parte do dever jurisdicional do juiz, sempre primar pelo julgamento, pela resolução do mérito. E é claro, eu sou minoritária hoje, né? Porque hoje acredito que a maioria da doutrina entende que existe, que esse princípio da primazia da resolução do mérito, enfim, ele é importante e ele deve ser sustentado. Mas eu, junto com o professor Bedak, a gente acha que não, que isso já é um dever do juiz atuar nesse sentido. Mas eu acredito que na questão das ações coletivas, isso muda um pouco de figura, interessante, porque realmente a lógica das ações coletivas ela é muito distinta da lógica das ações individuais, né? Então faz com que exista todo exista toda uma base realmente principiológica diferente e que faz com que essa primazia do julgamento das ações coletivas seja realmente importante para a matéria, né? Porque eu acho que hoje a maior dificuldade, talvez, eu não sei, o Sérgio como procurador, Hermes e o Fred também como advogado, talvez a maior dificuldade prática hoje dos senhores, eu acredito que seja fazer com que o juiz que tem 8.000 processos individuais e 4 ações coletivas misturadas, que ele consiga atuar com uma lógica distinta, né?
E é por isso que o juiz, né, nesses casos mesmo que nós estamos analisando, o juiz não pensa na lógica coletiva, ele pensa na lógica do processo individual. Então, por isso que aqui eles extinguiram, né, o juiz extinguiu a demanda, por entender que somente o caso de abandono e o caso de desistência seriam as hipóteses taxativas da lei, né, que ele poderia utilizar. Então, a minha contribuição vai ser nesse sentido, assim, de sempre trazer para os senhores uma perspectiva de um juiz que é de vara cível e que tem muitos processos individuais, e que o quão é difícil a gente entender uma lógica coletiva e o quão é importante, talvez esse princípio especialmente, que eu sou contra no processo individual, eu sou a favor no âmbito das ações coletivas. Então, por hora, essa é a minha manifestação. Obrigada. Muito obrigado, Trícia. Zanetti, o que você tem a dizer disso tudo, meu caro? Primeiro, eu tenho que agradecer, né? Dizer a minha alegria de estar aqui. Saudar a todos os queridos colegas, os professores, os demais, as demais pessoas que estão assistindo. Dizer, Volpi, que fiquei muito honrado com o convite e que eu estava aqui na expectativa de que você passasse a palavra para o professor Sérgio antes de passar para mim, para que eu e o Fred ficássemos com a tréplica, né? Saudar meu querido amigo professor Sérgio Reinhardt, Fred Didier, Trícia, dizer que realmente é muito bom. Bom, esse tema é um tema muito interessante, ele está conectado com a nossa história no processo coletivo, como o Fred mesmo colocou, nós escrevemos sobre esse tema desde 2007, eu já tinha escrito sobre isso antes no Mandato de Segurança Coletiva, em 2001, tinha escrito também em 2005, quando publiquei o primeiro livro de processo coletivo pela Juspod, um livrinho azul, né? Já tinha trabalhado essas ideias como um desdobramento, Volpi, da própria lógica do interesse público no processo coletivo. E eu acho que aqui é muito importante isso que a Trícia acrescentou como contribuição, né? A Trícia, como sempre, com um jeito muito espontâneo, muito feliz de colocar as questões, ela trouxe um dilema que nós sofremos em relação ao processo coletivo. Ele é um processo que tem uma relevância tão grande que ele deveria ter uma atenção especial por parte dos juízes. E eu diria que essa atenção, Trícia, também pode ser reforçada por uma valorização, né, que o sistema de justiça como um todo dê a esse tipo de litígio, né, a partir da própria orientação do CNJ, a partir dos próprios tribunais, na métrica de valorização do trabalho dos juízes, reconhecer que esses processos dão mais trabalho, mas como eles envolvem o interesse público primário, na grande maioria das vezes, eles devem ser vamos dizer assim, parametrizados no cômputo do esforço do juiz para resolver essas questões como processos mais importantes. E isso faria, e até talvez estimularia, os juízes a procurar as alternativas que não resultassem na extinção desses processos sem resolução do mérito, quando esses processos têm o potencial de enfrentar uma questão relevante. E eu acho que aqui a gente entra no ponto fundamental. O ponto fundamental, me parece, é perceber que, como são processos que envolvem interesse público, como são processos que enfrentam questões relevantes para a coletividade, por um grupo de pessoas, maior ou menor, depende do caso, estes processos devem ter, sim, uma valorização do julgamento de mérito. E deveriam ter todos os estímulos do sistema de justiça, desde as instituições até ao comportamento dos profissionais e ao próprio processo, para que o mérito fosse julgado. O que nós fizemos, eu e o Fred, no volume 4, a partir de 2007, foi defender, por analogia, a aplicação da regra já existente no artigo 5º, parágrafo 3º da Lei da Ação Civil Pública, já existente no artigo 9º da Lei da Ação Popular e, portanto, já existente no microsistema do processo coletivo, de que
Em casos de abandono ou desistência infundada, um outro Ministério Público ou um outro colegitimado deve assumir o processo. Então, isso, lá na ação popular, quer dizer que quem tem que assumir o processo é um cidadão. Caso um cidadão não assuma o processo, deve assumir o processo o Ministério Público. Na ação civil pública, quem tem que assumir o processo é qualquer outro colegitimado, dos diversos colegitimados coletivos. Nós temos uma legitimação plurima e mista, né? Pública e privada. Né? Qualquer um desses colegitimados pode assumir o processo. E caso nenhum deles o faça, o Ministério Público. E aí eu chego num ponto, na glosa feita pela glosa do Fred, né? Porque eu vou aproveitar para a gente fazer a glosa da glosa aqui, né? Nós decotando o nosso pensamento para que a gente possa evoluir. Esses dias eu conversava com a Trícia sobre os graus de interesse público. Eu e a Trícia temos um pensamento muito parecido nesse sentido, de que existem graus de interesse público. E esses graus de interesse público, eles vão dando ou uma legitimação para o Ministério Público, ou uma determinação de intervenção para o Ministério Público, porque, como a gente sabe, do artigo 178 do Código de Processo Civil, o Ministério Público vai intervir em todos os casos que tiver interesse social ou interesse público, ou até mesmo uma ausência de interesse público a ponto de não levar o Ministério Público a ser um legitimado ou um interveniente, não ser custos iuris naquele processo. Então, pode acontecer, de alguma hipótese, o Ministério Público não ter realmente legitimação e não tem que fazer a sucessão processual. Foi isso que o Fred trouxe aqui, no sentido de dizer que o Ministério Público não é legitimado universal. Como nós entendemos as ações coletivas como um conjunto de ações que estão vinculadas a uma ideia de uma situação subjetiva, ativa ou passiva, que diz respeito a um grupo de pessoas, se essa situação é uma situação privada, na qual não há um grau de interesse público relevante, poderia não haver legitimação do Ministério Público. Mas em todas as situações em que há interesse público, o Ministério Público pode suceder, não é substituição, é sucessão do legitimado no curso do procedimento, quando houver ilegitimidade. Quando houver o reconhecimento da ilegitimidade, não é caso de extinção, é caso de sucessão. Havendo interesse público, não sendo caso de desistência ou abandono fundado, não sendo o caso de fundar, né, de ter uma razão para desistência ou abandono, o Ministério Público deve suceder. E aí eu dou como exemplo, para complementar minha glosa, o caso da ação popular. O Ministério Público não é legitimado para ação popular. Ele não é legitimado para ação popular. Mas, na maior parte das vezes, ele pode ajuizar, propor uma ação civil pública com o mesmo objeto da ação popular. Se nenhum cidadão quis assumir o polo ativo, depois do reconhecimento da ilegitimidade, o Ministério Público pode suceder havendo presença do interesse público. Então, é só essa a minha contribuição nessa questão. Muito obrigado. Obrigado, Zanetti. E aí, Serginho, o que você acha disso tudo? Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer também o convite para estar aqui com vocês hoje. Para mim é uma enorme alegria estar com todos vocês. Queria saudar aos professores também presentes, professora Trícia, professor Fred, professor Zanetti e a todos os presentes. Em segundo lugar, queria enaltecer esse projeto de vocês, porque eu acho que a ideia é extraordinária, né, de a gente estudar o processo civil a partir de caso concreto, ao invés de ficar olhando para abstrações. É alguma coisa que, a meu ver, tem tudo a ver com a situação atual do direito processual, né? Tem a ver com a lógica de precedentes, tem a ver com esse descolamento dessa visão clássica nossa, né, de olhar as coisas como se a gente vivesse num planeta abstrato e a realidade comendo pau aqui, a gente não precisa olhar para ela. Então, eu acho que essa ideia de vocês foi extraordinária, foi excelente. Eu acho que, em todos os sentidos, isso aqui tende a render muitos frutos muito melhores do que qualquer outro tipo de estudo que a gente possa fazer sobre o direito processual. Em terceiro lugar, eu preciso fazer uma correção. Não é verdade que eu fui responsável do PL novo, vocês foram muito mais responsáveis do que eu. Meu papel foi só de ficar de redator aqui daquela encrenca toda,
né? Então, acho que, a rigor, o projeto é muito mais de vocês do que meu, né? E, se eu puder acrescentar alguma coisa, isso que todos os amigos já disseram, que tem muito pouca coisa a acrescentar, eu só diria que, para acrescentar alguma coisa, eu poderia botar o ponto final na discussão toda, porque, a rigor, tudo que tinha que ser dito já foi dito. Eu acho que, realmente, não tenho nem como discutir essas questões de outra forma, né? A lógica do aproveitamento dos atos processuais no campo coletivo é uma necessidade, né? Isso já vinha de muito tempo atrás, além dos trabalhos do professor Fred, do professor Zanetti, o professor Elton Venturi, que participou conosco também da comissão, o professor Antônio Gide, que defendia esse mesmo tipo de solução para a lógica, por exemplo, da litispendência em ação coletiva, e todos esses pensamentos convergem para um denominador comum, que é exatamente a ideia de que, sempre que for viável, né, a gente deve priorizar a tutela de mérito, em detrimento de uma solução meramente processual. Até nesse último projeto de lei, do qual todos nós participamos, isso se tornou regra expressa também no inciso 9º do artigo 2º, né, que fala expressamente da primazia do julgamento de mérito como um princípio norteador da tutela coletiva. E eu acho que talvez 3 elementos aqui que sejam de fato essenciais. O primeiro, que a Trícia acho que bem colocou, né, é o fato de que, infelizmente, o direito brasileiro trata a tutela coletiva, as ações coletivas, como trata as ações individuais. E, por fazer isso, e até vou recorrer aqui àquilo que o Fred falava antes de a gente começar a gravação, né, há um problema de incentivo errado dentro da própria estrutura jurisdicional para o tratamento desse tipo de questão. Porque, para o CNJ, tanto faz que o juiz dê uma sentença numa ação de despejo, numa ação de cobrança, ou numa ação coletiva tipo Brumadinho. Dá na mesma, para a corregedoria, do mesmo jeito. Se o sujeito der uma sentença de mérito aqui hoje, na ação de cobrança de R$100, e der a sentença de mérito na ação de Brumadinho, ele está igualzinho. Então, o sujeito hoje tem que rezar para não cair lá na vara dele uma ação coletiva. Porque, se cair, o negócio dele é chutar o mais rápido que ele puder para longe, né? É mais ou menos como você ter que... eu me lembro até hoje da cena do Tropa de Elite, quando vai lá os caras dizendo: o corpo está em zona de maré 1. Não está não, está em zona de maré 2. Porque tem que empurrar esse negócio para o vizinho, porque se o cara ficar com aquela desgraceira ali, né, ele só vai se encrencar e não vai ter nenhum tipo de vantagem com esse tipo de atenção especial que é necessária para a tutela coletiva. Então, realmente, há uma necessidade de a própria estrutura acadêmica, jurisdicional, dos órgãos de apoio, Ministério Público, Advocacia e tudo, né, entenderem que é preciso tratar isso aqui de outra forma, porque, não sendo assim, se nós continuarmos a tratar a tutela coletiva como se trata a tutela individual, o normal é que o sistema reaja como vem reagindo. Já na medida do possível, a gente elimina as ações quando puder, né? Que é, no fim das contas, o que se vê quando a gente olha o resto das situações excepcionadas por esses acórdãos que você colocou para a gente examinar hoje aqui. Quer dizer, o normal não é isso. O normal não é que o judiciário estimule a sucessão de parte, o aproveitamento do processo. O normal é que, se eu puder, eu mato o processo mesmo. E o STJ, aliás, é o campeão de matar a ação coletiva, né? O Supremo é o STJ. O Supremo que fez ganhou o prêmio de melhor matação de ação coletiva com o caso do empréstimo compulsório, que lá no agravo interno, do agravo do instrumento do recurso extraordinário da ação rescisória, acabou com uma ação que estava transitada em julgado em favor de nós contribuintes, né, com base num argumento pífio, né, de que a Associação de Proteção do Consumidor não se confunde com a Associação de Proteção de Contribuinte, e por isso acabou com um processo que era importantíssimo, e deixou todo mundo com o pincel na mão, em cima de uma situação como essa, né? Então, a rigor, eu acho, o primeiro dado que é fundamental a gente perceber é exatamente esse que a Trícia havia ponderado, né? O sistema hoje não presta os incentivos adequados para que magistrados, Ministério Público, a advocacia operem no campo da tutela coletiva. Eu costumo dizer sempre, para o próprio advogado não é interessante uma ação coletiva sobre direito individual homogêneo, que ele pode propor 100, 200 ações individuais ou uma ação coletiva. Os honorários, de qualquer forma, não vão ficar muito diferentes num caso e no outro. Então, é muito melhor que ele proponha 200 ações individuais, porque isso vai multiplicar os honorários dele. É lógico que isso aí faz com que ele seja estimulado a entulhar o poder judiciário com demandas repetitivas.
né? E isso não é bom para o sistema, não é bom para o jurisdicionado, não é bom para a isonomia, não é bom para coisa nenhuma. Então, acho que o primeiro dado, de fato, é esse. Há um erro de incentivo dentro do modelo do sistema brasileiro. Segundo lugar, eu acho que também é fundamental a percepção de um dado concreto que foi trazido pelo ministro Mauro Campbell num desses acórdãos, né, que a gente está examinando aqui, que é exatamente o problema mais ligado à situação dos direitos individuais homogêneos. Quer dizer, a par de todas essas questões que já trouxeram o professor Fred, a professora Trícia, o professor Zanetti, a respeito do próprio interesse social adjacente à tutela coletiva, há um dado concreto que é muito importante, que é a ação coletiva, de certa forma, ela vem no lugar de uma série de outras demandas individuais, né? E vem também, muitas vezes, no lugar de uma ação proposta por um outro colegitimado. Sorte que extinguir uma ação coletiva, no mais das vezes, não é só contraproducente do ponto de vista teórico, é também contraproducente no sentido prático, na medida em que essa ação tende a voltar por um outro colegitimado, tende a voltar pela via individual, quando for o caso do direito individual homogêneo. Então, no fim das contas, quando se extingue uma ação coletiva por um defeito processual sem permitir que se aproveite o conteúdo daquela ação individual, daquela ação coletiva, perdão, o que a gente está fazendo é empurrar o problema um pouco mais para frente, mas não propriamente resolver esse problema. Então, acho que esse é um dado importantíssimo, percebido pelo ministro Mauro Campbell. Há um acórdão até mais antigo, relatado pelo ministro Luiz Fux, em que também ele diz algo parecido com relação a esse tema, e que me parece muito importante também para essa análise que a gente está fazendo. E, em terceiro lugar, eu diria, também reiterando tudo aquilo que os colegas já disseram, o fato é que a tutela coletiva, ela parte de uma premissa muito diferente da premissa de que parte a ação individual. Eu até poderia cogitar na ação individual da extinção por ilegitimidade ativa, mas vejam como é diferente. Na situação de uma demanda individual, há um erro crasso, provavelmente aí. Sou eu que não sou o credor que estou demandando um crédito que não é meu. Aqui, o problema dessa extinção, no mais das vezes, não envolve, em primeiro lugar, uma situação da qual seja titular o autor da ação, o autor atua em nome de uma coletividade, e, portanto, há um tratamento necessariamente diferente aqui, porque eu preciso aferir se esse autor realmente age em prol da coletividade ou não. E, em segundo lugar, a extinção do processo, nesses casos, não implica um prejuízo para o autor da demanda, implica um prejuízo para a coletividade que nem está presente no processo, senão pelas mãos desse autor, que se supunha legítimo, que se supunha legitimado e que, no fim das contas, por alguma razão, não foi legitimado. Então, tudo isso, no fim das contas, exige, né, do direito processual uma resposta diferente. Porque é muito diferente eu contratar um advogado, o advogado ajuizar uma ação para mim, eu escolhi o advogado, eu contei para ele o que ele tinha que fazer, ele vai lá, propõe a demanda e o juiz diz, não, você não pode pedir isso. Outra coisa muito diferente é, a lei diz, o defensor público pode propor ação coletiva, o Ministério Público pode propor ação coletiva, fulano de tal pode propor ação coletiva. Ele vai lá, propõe a ação coletiva. E aí, no fim das contas, por alguma razão que seja, normalmente uma filigrana processual, porque a jurisprudência, no fim das contas, fica inventando detalhe para justamente reconhecer essa ilegitimidade nesses casos aqui, né, se extingue um processo que provavelmente no mérito tinha muito a contribuir, mas que fica parado por um defeito processual. Então, até por esse dado, acho que mais concreto da nossa realidade, é que é uma imposição, de fato, repensar um modelo de filtro de legitimidade, né? Ou seja, de obstar uma demanda por ilegitimidade no campo da tutela coletiva. Obrigado. Excelente, Serginho. Muito obrigado pela sua participação aí inicial. Bom, vamos em frente. Agora eu vou fazer uma pergunta para os Zanetti. Ana, bom, parece que há um consenso aí em relação ao Ministério Público poder ocupar, em substituição ao autor tido como ilegítimo, a sua posição, desde que, como foi colocado como condição, ele seja legitimado para o objeto daquela ação coletiva. Aí a pergunta agora que eu te faço é se essa lógica que se aplica ao Ministério Público pela aplicação analógica daqueles dois dispositivos da Lei da Ação Popular e da Lei da Ação Civil Pública se estende a outros colegitimados, uma associação, um órgão, seja qual daqueles
legitimados lá no CDC, na Lei da Ação Civil Pública, conforme o caso. Chega tanto essa possibilidade de substituição, e em sendo isso possível, o que o juiz tem que fazer? Tem que cientificar essas pessoas, de que forma ele faz essa cientificação, publica um edital, manda uma carta, publica no jornal, enfim, como que o juiz faz chegar o conhecimento desses potenciais sucessores a perspectiva aí de continuidade naquela ação em que houve o reconhecimento de que o autor inicial não poderia ocupar aquela posição. Qual a sua posição sobre isso? Bom, Volpi, eu vou começar a dar um tom um pouquinho mais de informalidade, até pelo horário, para que a gente possa aqui também ter uma conversa mais fluida, mais tranquila. Eu acho que a primeira pergunta nós acabamos, né, dando aquele tom mais professoral, acadêmico, e eu acho que isso nos auxilia, mas também nos afasta, né? Eu vi aqui algumas pessoas já fazendo algumas perguntas no chat, já fazendo algumas ponderações, e, na medida do possível, quando tu entender que é o caso, tu faz os comentários sobre elas para que a gente também possa responder. Eu diria que, dentro desse clima de informalidade, pombo-correio, tapete voador e sinal de fumaça, né? A ideia que eu quero dizer aqui é que nós, no processo civil, durante muito tempo, nós nos prendemos a uma noção de que a comunicação para a integração do processo devia ser o mais formal possível, quase como se fosse um requisito para a validade da integração, a forma como o colegitimado ficou sabendo da necessidade dessa integração como colegitimado dentro de uma ação ou para sucessão processual. Então, o que eu estou querendo propor aqui para análise, até para que a gente possa fazer um debate amplo com os colegas, é que todas essas formas que tu citaste, por edital, por carta, por lista de comunicação, né? Nós podemos pensar, e agora a gente tem visto aí, depois do tema 1075, que julgou finalmente inconstitucional o artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública, a necessidade de tomarmos ciência de que as ações coletivas, quando o dano é nacional, quando o ilícito é nacional, ele vai atingir a todos. Então, é um momento até das organizações da sociedade civil passarem a integrar mais efetivamente esses processos coletivos para que nós possamos ter o maior aporte de representação argumentativa. E aí eu diria que não é incorreto fomentar que o próprio sistema de justiça tenha aí uma lista para comunicação daqueles legitimados que se mostraram, né, com a habilidade, competência, conhecimento das matérias relacionadas ao consumidor, relacionadas ao meio ambiente, relacionadas à proteção das mais diversas espécies de direitos difusos e coletivos, para que eles venham a integrar. E eu acho muito importante essa pergunta, porque ela reforça o que eu disse sobre o Ministério Público. O Ministério Público deve atuar nesses casos de sucessão, quando não é ele que promove a ação, ele deve ser o último a atuar na sucessão, ele não é o primeiro a atuar na sucessão. É importante que a gente tenha essas pessoas da sociedade civil, estes entes exponenciais, essas associações, essas entidades de classe, muitas vezes esses grupos de pessoas diretamente atingidos, representando esses grupos, as próprias associações a eles ligadas e mostrando aí um alto grau de conhecimento sobre esses temas que são enfrentados nesses litígios, uma pertinência temática no sentido de uma adequação da representação desses interesses. E o Ministério Público atuando como fiscal do ordenamento jurídico para a promoção dos direitos fundamentais previstos na Constituição. Então, me parece que, sim, é possível, me parece que a leitura correta do dispositivo fomenta. Me parece que a gente já tem alguns mecanismos que são conhecidos, mas eu diria que nós não precisamos nos limitar a esses mecanismos. Eu diria que a gente pode ter aí um amplo espectro de mecanismos de comunicação para as associações, para os grupos interessados, para que eles possam, havendo o reconhecimento da sua legitimação, ingressar
nesse procedimento, fazendo a sucessão processual desse ente que foi considerado não legitimado por alguma razão. Tá? O Código de Processo Civil já, em alguma medida, ele dá algumas alternativas. Né? No artigo 139, inciso 10, por exemplo, ele fala da comunicação para o Ministério Público, para a Defensoria Pública e para os demais colegitimados, na hipótese de uma ação individual que tenha potencialidade de vir a ser um processo coletivo. Então, veja, eu já é do sistema, Volpe. A minha ideia é de que isso já é do sistema. Agora, nós precisamos ter alguns estímulos para que os juízes façam isso. Eu acho que Sérgio Reinhardt, com a alegria de sempre, a qualidade e a enfática fala que o Sérgio sempre traz sobre essas questões dos processos coletivos, ele disse, né, os juízes hoje não se sentem estimulados a tomar essa conduta. E essa conduta, num primeiro momento, ela vai partir do juiz. Porque é o juiz que vai reconhecer, né, que não há adequada legitimação ou que não há adequada representação, que vai reconhecer a ilegitimidade e que vai ter que promover essa sucessão. Então, num primeiro momento, os juízes teriam que estimular. No segundo momento, eu diria que o próprio Ministério Público, e esse é o ponto para concluir, deveria estimular que outro colegitimado assuma o polo ativo, continuando na função de fiscal do ordenamento jurídico. Essa é a minha impressão sobre esse tema. Uma excelente pergunta. Obrigado, Zanetti. Eu queria, Fred, te ouvir com um ingrediente a mais em relação a isso que eu perguntei para o Zanetti. Esse convite aí, naturalmente, se concordar com a ponderação dele de que outros colegitimados podem assumir essa posição. Mas esse convite, essa convocação, essa informação que o juiz deveria fazer a esses colegitimados, ela seria compatível com um passo à frente, o juiz dizer, não, esse que assumiu agora, pensando bem, ele não é legítimo também. Quer dizer, então se haveria um comportamento contraditório do juiz aí, no momento, convidar e, na sequência, reconhecer que este segundo ocupante do polo ativo, esse sucessor, também não reúne condições de tocar a ação coletiva, ou, bem vistas as coisas, nem poderia exercer aquelas atribuições. Queria te ouvir sobre isso. Vejam, eu vejo um problema prático nisso, evidente, que é você ficar atrasando o processo ou tomando medidas que possam ser inúteis, né? Uma convocação, por exemplo, por edital, faz pouco sentido, porque, tendo em vista a quantidade de associações civis constituídas há mais de um ano, com objetivos genéricos de tutela de direito coletivo, pode fazer com que haja um fluxo de pretensos legitimados que ia tumultuar demais, ia gerar um problema. Era melhor extinguir e esperar alguém propor outro. Então, me parece que o que o juiz deve fazer é o seguinte: se o MP não quiser, ou a Defensoria Pública, vamos chamar de dois legitimados mais óbvios, né, a depender do tema, se o juiz conhecer ou tiver noção, ou conhecimento de algumas associações ou outros entes que costumam propor ações coletivas, que o juiz já identifique previamente que poderiam ter legitimidade para isso, já comunica diretamente. Porque aí você facilita e evita esse possível comportamento contraditório, que é de convocar, o cara vem e ele diz, mas eu não deixo você entrar. É mais ou menos como você dá um convite para uma festa e o porteiro barrar, o porteiro ou o dono da festa, que foi quem mandou o convite, dizer que você não vai entrar. Realmente fica muito estranho. Então, eu acho que a convocação por edital para ser legitimado não vale a pena. Uma convocação indeterminada é quase como uma convocação para vir, e isso é contrário à própria lógica de que o processo coletivo deve ser conduzido por alguém que tenha adequação, aderência com o caso, e dificilmente alguém que tenha adequação e aderência ao caso não sabe que o caso, ou já não ouviu falar desse caso, ou não tem um conhecimento do caso, quando a ação coletiva ela é ajuizada. Então, o juiz deve buscar primeiro nos legitimados mais tradicionais, no caso das associações civis, se por acaso ele tiver conhecimento, associações notórias, como o IDEC, por exemplo, para dar um exemplo de uma associação, ou os sindicatos, né, em casos de
em casos de associações profissionais, sindicatos, que são associações cuja adequação da legitimidade é mais óbvia, mais evidente, eu, se fosse juiz, direcionaria para essas pessoas. Excelente. Bom, eu vou agora passar uma pergunta para o Sérgio. Sérgio, embora o projeto não seja só seu, você ficou com a parte mais pesada. Então, merece o nosso reconhecimento aí por isso, tá? Mas a gente compartilhou aí no e-mail, né, dos inscritos, mas eu vou colocar aqui no chat também, porque esse é um texto que nem todo mundo leu, mas o artigo 7º lá do projeto 1641 de 2021, que foi apresentado na Câmara dos Deputados pelo deputado Paulo Teixeira, e que contou aí, como o Sérgio relatou, com a participação de todos nós que estamos aqui e de outros colegas que estão referidos no projeto. E nesse artigo 7º, parágrafo 7º, a ideia é positivar isso que a gente está aqui discutindo e por meio de analogias, a partir lá do dispositivo da ACP e da Ação Popular, e como colocou o Hudson aqui também e o Zanetti, ao mesmo tempo ali, introduzindo o 139, inciso 10, que fala daquela convocação, e também isso faz parte aí dessa lógica do julgador. Mas eu queria, então, te ouvir. O dispositivo diz assim, que o juiz promoverá a sucessão processual. Eu quero te ouvir sobre o sentido dessa expressão no imperativo, né? Quer dizer, então, o juiz ele pode impor, ele vai ao ofício lá para o IDEC, como o Fred disse, que é um litigante aí habilidoso nesse segmento, convoco sob pena de, e aí põe lá uma restrição qualquer. Ou não, e se ele não pode impor, o que ele deve fazer? Ele oficiou para o IDEC não se interessou, aí ele vai procurando um segundo, um terceiro, um quarto, até que momento o juiz deve ficar procurando, ele pode, deve, como ele deve lidar com isso? Enfim, como implementar essa disposição do parágrafo 7º se esse texto vier a se tornar lei tal como está redigido? Obrigado, Volpe, obrigado pela pergunta, e realmente ela é interessante. Acho que a gente não tinha nem pensado nesse problema quando fez a redação original lá do projeto. Mas, de fato, acho que a compreensão quase que generalizada é que o juiz não pode impor a ninguém que prossiga com a ação coletiva, né? Até porque, no campo específico do projeto, né, com esse espírito que o projeto tem, com a lógica de legitimação adequada, seria até contraproducente fazer isso. Porque a ideia de legitimação adequada pressupõe que o sujeito quer participar e que vai fazer uma defesa adequada. Se ele diz eu não vou fazer, aí você impõe a ele fazer, é evidente que o que ele vai fazer ali vai ser uma meleca. Então, a tendência é que as coisas, inclusive, acabem colidindo. Essa ideia de que o juiz pudesse impor essa participação contra a vontade do legitimado, né? Me parece que uma solução que se tem defendido, pelo menos no campo do Ministério Público, e que se tem atuado de certa forma, é que quando o colega, por exemplo, do Ministério Público entende por não continuar com a ação, ele deva se sujeitar a um órgão de revisão interno, né? Então, a gente passa essa questão para um órgão de revisão que vai deliberar sobre aquilo, se for o caso, vai designar um outro colega para continuar com a demanda. No caso específico, por exemplo, da gente, no Ministério Público Federal, né, no tribunal, por exemplo, quando eu não quero participar de uma ação coletiva, isso é uma deliberação interna dos próprios colegas. Isso passa para os outros colegas, se algum outro quiser assumir, essa questão vai continuar com ele. Então, há uma tendência sempre de tentar salvar a ação coletiva internamente. Mas pode acontecer, de fato, como você mesmo mencionou, que ninguém que se interessa por isso aqui, ou ninguém que tem a competência para atuar naquele caso se interessa por prosseguir, né? É evidente que me parece, de novo, interessante, na medida do possível, sempre dentro dessa lógica que falou, inclusive, o Zanetti há pouco, né, que o juiz tem de salvar a demanda, procurando, se for o caso, algum outro legitimado que tenha interesse em assumir a demanda, etc, etc. Para isso, inclusive, eu acho, há até algumas ferramentas que podem ser muito úteis, como o próprio cadastro de ações coletivas, né? Quer dizer, nada impede que, por meio do cadastro, se consiga, por exemplo, dizer, olha, por um prazo maior, aqui uma demanda que ficou órfã, não tem autor para prosseguir, tem algum aí que tem interesse, né? E eu até não veria problema nenhum em que eventualmente ocorresse no curso desse processo que alguém que foi admitido a prosseguir com uma demanda depois viesse a ter negada a legitimidade na sequência. Justamente porque o filtro de controle
de legitimação adequado, né, ele é feito ao longo de todo o processo, de forma que até pode acontecer, inclusive com o Ministério Público, por exemplo, ele parecer um sujeito legitimado no começo, age de forma adequada até um certo momento, depois perde essa legitimação por alguma razão que seja, né? A gente que é do Ministério Público não pode esquecer que isso acontece, às vezes a gente troca de colega, o sujeito sai da comarca, vai para outro lugar, né? Eu já tive, volta e meia eu conto esse caso, o colega fez um acordo coletivo, saiu, veio para Curitiba, o outro colega está no lugar e trocou uma ação para desconstituir o acordo do colega anterior, quer dizer, o Ministério Público brigando com o Ministério Público por causa de um acordo coletivo, numa ação civil pública, o juiz ficou, o que eu faço agora com vocês dois? É tipo, senta na sala, resolva o problema de vocês e depois tu continua, né? Então, essas coisas de fato acontecem, mas acho que dentro do espírito do projeto, isso é um indicativo de que, bom, o sujeito que veio aqui antes tinha legitimação adequada. Você não tem, você não pode continuar, você não pode fazer esse tipo de demanda contra o acordo que o outro colega fez, ou ao contrário, aquele que fez o acordo que não tinha legitimação adequada e, portanto, você está correto em tentar desconstituir aquele acordo. Então, eu vejo, é possível que sim haja essa troca de legitimados ao longo do processo, sobretudo no espírito do projeto, né? Porque isso tem muito a ver, de novo, com aquela lógica de dar a melhor proteção possível à coletividade. E, sob a possibilidade, então, de haver recusa, por exemplo, do Ministério Público ou de um outro colegitimado, é evidente que isso pode acontecer, né? E em havendo, de novo, dentro desse mesmo espírito de tentar, sempre que possível, preservar o objeto da ação coletiva, né? Acho que tem que se tentar, nas lógicas que o Zanetti, que o Fred comentaram, né? Tentar encontrar algum outro colegitimado que pudesse seguir com esse processo. Claro que vai haver situações em que a ação é absurda. E aí, nesses casos, a gente não vai encontrar ninguém mesmo que queira assumir a paternidade dessa criança. Daí, nesse caso, a solução, enfim, vai ser, de fato, extinguir o processo. Mas acho que essa deve ser sempre a última ratio na ação coletiva, né? Excelente. Trícia, eu quero ouvir agora a opinião da magistratura, né? Porque eu apresentei os colegas aqui como professores, mas o Fred é advogado, o Zanetti é promotor da Justiça, promotor estadual, o Serginho é procurador da República e a Trícia é magistrada, atualmente, inclusive, está no CNJ, exercendo lá uma posição. Trícia, eu quero ver se você confirma isso que o Sérgio falou como magistrado. O Ministério Público pode recebeu lá a convocação do juiz. Ele disse, não, veja bem, eu acho que eu não vou meter meu bedelho aqui não, e não segue, não ocupa essa posição. Eu queria te ouvir sobre isso. Bom, aqui a gente falou de muitas coisas que eu fiquei pensando em como fazer na prática, né? Se isso acontecer, se eu tivesse diante de um processo com essa situação. Então, vamos lá, por partes. Primeiro, o Hermes tinha falado do artigo 139, né, que é o juiz notificar, cientificar o MP, enfim, né, quando for o caso. Eu nunca vi isso acontecer na prática. Eu queria ouvir depois do Hermes e do Sérgio se eles já foram cientificados, o MP já viram o MP sendo cientificado nessa situação do artigo 139, que eu realmente desconheço, nunca vi, e, enfim, eu acho que os juízes, assim, não aplicam. A impressão que eu tenho é que não há aplicação desse dispositivo. A segunda coisa é o seguinte, diante de uma matéria em que tem realmente uma lógica tão diferente, quanto mais o legislador for didático para o juiz, melhor, porque se deixar para o juiz interpretar ou ir para a jurisprudência, isso pode não funcionar. E por que eu estou dizendo isso? O Hermes falou bem assim, o Ministério Público tinha que ser o último legitimado a atuar, né? Primeiro o juiz tinha que pensar em outros legitimados mais adequados, tal. A lógica não seria essa do juiz, por quê? Primeiro porque é mais fácil cientificar primeiro o Ministério Público e aí ele depois se vire para indicar outro legitimado, se for o caso. Né? O juiz, eu acho que ele não se daria esse trabalho de pensar nas associações, tal. Não, ele primeiro vai pensar no Ministério Público, que é talvez o órgão que represente mais, né, a ideia de interesse público, de relevância social, para depois pensar em outros legitimados. Segundo, o próprio dispositivo, que você comentou, né, que está nesse projeto de lei que foi
enfim, pensado também nessas questões práticas, ele coloca o Ministério Público em primeiro lugar. Então, fala Ministério Público, Defensoria e outros colegitimados. Então, eu na cabeça de juiz, eu seguiria essa lógica do dispositivo. Primeiro Ministério Público, depois Defensoria, entendeu? Eu acho que essa seria a lógica. Agora, também, uma outra questão prática que eu pensei é que o juiz, ao fazer essa intimação, eu acho que ele deveria não só, né, fazer com que esse ente indicasse o seu interesse, a sua legitimidade, como também já justificasse a sua representatividade, a sua representação adequada, a sua legitimação adequada. Porque isso facilitaria o juiz, num momento muito precoce do processo, já ter elementos que ele possa ou manter, né, aquela pessoa no polo ativo, ou então, eventualmente, dar uma decisão no sentido de que aquele legitimado não possui legitimidade adequada, para que ele não possui representatividade adequada para aquele caso, e, eventualmente, enfim, parta para a intimação de outro colegitimado. Então, enfim, essas são as minhas considerações sobre isso. Não sei se Fred, passa por isso na prática, se já viu o juiz fazendo essa sucessão, porque para o Ministério Público é fácil, né? O problema é a partir do Ministério, depois do Ministério Público, como que faria. Agora, também concordo com os professores, isso eu digo porque eles escrevem sobre isso, de que o próprio Ministério Público, ele não ele tem que ser, né, intimado, mas ele não é obrigado a assumir o polo ativo, a não ser que realmente ele não é obrigado a assumir se ele realmente entender que aquela situação é absolutamente infundada, né? Então, não acho que ele tenha a obrigatoriedade de assumir o polo ativo. Mas eu entendo que, na prática, deva ser difícil para o próprio Ministério Público assumir que ele não é o legitimado. Assim, eu não sei se o próprio Ministério Público, às vezes, no caso concreto, tem tem isso muito claro a ponto de simplesmente recusar uma legitimação, um polo ativo, com a ideia pré-concebida de que ele não teria essa atribuição. Não sei, eu gostaria até de ouvir os colegas do Ministério Público sobre isso. Bom, a palavra está aberta sempre, tá? Eu só estou tentando seguir um roteiro aqui. Mas, Fred, nesse cenário aí, diga, Serginho, diga. Não, só para responder até a Trícia, eu atuei em 2 casos em que eu fui provocado pelo judiciário, formalmente provocado pelo judiciário, e em um caso em que eu fui provocado informalmente pelo judiciário. E daí, fora esses casos, daí no campo do patrimônio público, isso é mais comum, né? Então, o juiz criminal, que tem lá um problema criminal, não sei o que e tal, aquilo tem repercussão de improbidade, alguma coisa assim, daí ele vai comunicar e tal, e vai chegar para a gente. Mas em matéria de tutela de consumidor e em matéria de tutela, vamos dizer assim, geral, né, não patrimônio público de forma mais abrangente, né, eu atuei em 2 casos e mais um de maneira informal, em que eu estava numa audiência, o juiz comunicou para mim, tem esse problema aí, vamos resolver esse problema aí, daí eu tentei resolver o problema. Perdi, porque daí caiu com outro juiz, o outro juiz entendia de maneira diferente. Mas, de fato, não é uma coisa muito comum que a gente tenha a aplicação desse dispositivo, que já estava, inclusive, na legislação civil pública, né, antes de estar previsto no Código de Processo Civil. Legal. Quer falar, Zana? Então, eu também vou aderir ao Sérgio, né? Aconteceu na minha vida profissional mais de uma vez e a provocação muitas vezes parte mesmo de temas como patrimônio público, consumidor e meio ambiente, que são aqueles que ficam mais evidentes, vamos dizer assim, né? Para o juiz que o caso não é só individual e que, portanto, precisa alguma atuação. Mas os juízes não conheciam esse dispositivo da Lei da Ação Civil Pública. Só juízes que já trabalhavam com a ação civil pública conheciam o dispositivo. Por isso, eu acho a inserção no CPC muito importante. E a inserção no CPC, ela acaba sendo um direcionamento geral, está na parte geral ali do Código de Processo Civil,
e ela ajuda também no sentido do que o Fred colocou na resposta dele, que eu achei muito importante, não é em nada contraditório com o que eu disse, né? Que é o direcionamento da notificação para aqueles colegitimados que têm características de colegitimados capazes de prosseguir com a ação coletiva. Então, a gente até poderia casar as duas questões. E eu só não queria deixar de contar aqui um caos, né? Um processo uma situação que eu tive, na verdade, de mais de uma ação popular, em que chegaram para mim blocos de ação popular quando houve o falecimento de um autor de ações populares, um famoso autor de ações populares na comarca. Tinha umas 15 ações populares que ele tinha ajuizado. Todas com mais de 5 anos, 5, 10 anos, todas sempre quando a administração pública daquele momento era do partido oposto ao que ele era filiado, e todas apenas instruídas com recortes de jornal. As alegações eram graves, mas não tinha nada que se fosse possível de continuar o processo e tivesse instrução. E nesses casos, todos nos 15 processos que chegaram para mim, se percebia que eram alegações, às vezes, até de momento por intempestividade, vamos dizer assim, algum dissabor político. Eu me manifestei em todos pelo abandono fundado, né, pela desistência fundada das ações, porque elas não tinham nenhum interesse público no seu prosseguimento e não havia por que continuar com essas ações, e o juiz extinguiu todas as ações. Então, é um exemplo aqui de extinção válida, porque havia razão para abandonar essas ações. Serginho, quer falar? Eu queria só completar com uma outra ideia também, porque a Trícia colocou um dado que também acho que é muito interessante, né, que geralmente os juízes não vão procurar outras associações e tal para sucederem o autor original, o que é verdade. Mas eu não sei também, Trícia, se isso não é um problema muito mais cultural, de talvez a gente precisar de um tempo para que isso aqui decante e aconteça. Como acontece, de certa forma, em outras áreas, né? Quando você pensa em matéria pericial, né, você pode escolher no rol dos peritos lá quem você vai querer. Mas você sabe que tem aquele perito que é melhor aqui, o outro que faz um serviço melhor lá, o outro que faz um serviço porcaria, que fez um serviço já no outro processo que não deu nada, né? Ou, quando eu era juiz, por exemplo, eu atuei um tempo na área criminal, e ali tem muito esse problema de ter que designar um defensor gratuito, né, para o réu que não tem defesa. Na época, especificamente, a gente não tinha nem a Defensoria Pública da União, então era realmente no rol lá que você escolhia o advogado. Você sabia, esse advogado aqui vai bem nisso aqui, esse aqui é um chato, não faz nada, ele não vai fazer nada para o réu, esse aqui defende bem, vamos indicar esse cara aqui. Então, eu acho que isso é um pouco cultural da gente. Acho que talvez com o tempo dessa ideia acontecendo, a gente começa a perceber isso que também o Volpe já falou, e você mesma já mencionava, né? Que é, quem sabe, a gente consegue perceber, não, aqui eu sei que quem sabe tal órgão tende a agir melhor. Aqui, quem sabe, o Ministério Público vai bem, aqui, quem sabe, a Defensoria Pública vai melhor, aqui, quem sabe, não sei quem vai melhor. Sem prejuízo disso poder ser revisto ao longo do tempo. Mas eu acho que, quem sabe, isso seja uma alternativa, de novo, engajada àquela ideia, né, de preservar o máximo possível a resposta de mérito na ação coletiva. Não é uma ideia fácil, claro, e tudo isso exige um repensar de muita coisa, como você mesma colocou, e tem toda a razão, né? Mas eu acho que talvez por aí, quem sabe, a gente possa se desenvolver um pouco dentro desse campo. Não, na verdade eu super concordo com você, a gente está falando a mesma coisa, mas assim, o que eu leio, imagina o seguinte, os juízes eles não são especializados em ações coletivas, como, por exemplo, são os membros do Ministério Público. E aí, quando o juiz pega um dispositivo, e aí eu estou falando, isso não é nenhuma crítica à redação daqui, porque foi, né, assim, a gente participou enfim, desse projeto, mas quando um juiz pega e lê, intimando, Ministério Público, Defensoria e outros colegitimados, ele automaticamente vai seguir essa ordem. Ele não vai, entendeu? Ele vai achar que essa é uma ordem que o próprio legislador pré-definiu para que ele seguisse, né? Então, é isso que eu penso que na prática ocorreria, mas eu concordo com você plenamente.
Eu vou fazer um pedido de intervenção aqui de amicus-curiae, não sei se fica à vontade, Marcos. Dê seu depoimento aí em relação à realidade aqui em Mato Grosso do Sul. Já foi intimado por um juiz para assumir o polo ativo de uma ação coletiva como essa, na forma do 139.10. Fica à vontade para falar. Olá, Volpe. Eu atuo aqui na área de combate à corrupção. Então, ações de improbidade e ações penais envolvendo corrupção política administrativa, né? E, nesses casos, não é tão comum esse tipo de atuação, né? Sucessão processual em razão de ilegitimidade ou abandono da parte originária. Mas sei aqui que os colegas já enfrentaram algumas vezes esse tipo de situação, de suceder o autor originário, normalmente por abandono mesmo, um abandono até fático do processo. Mas, enfim, não tenho muito a contribuir, não. Tenho mais a ouvir aí os excelentes professores. Legal, obrigado. Fred, vamos voltar a bola para você. Nesse contexto aí que o Serginho falou, a Trícia, o Zanetti, o juiz vai procurar, aí não houve interesse inclusive do Ministério Público. O Serginho já disse que, numa situação última, ele vai poder extinguir. Existe aí um marco temporal, uma quantidade de vezes que o juiz deve tentar, um período de tempo em que ele deve buscar salvar o processo, nessa lógica de primazia do julgamento do mérito? Queria que você tentasse dar uma organizada nisso aí, nesse ponto. Como deve ser o comportamento do juiz em relação ao cenário de recusa? Inclusive, eu vou fazer um adendo, Fred, que você podia, se o que você responder, inclusive, a gente já pode colocar no livro, entendeu? Para nós, juízes, sabermos como agir. Veja, antes de responder essa pergunta, deixa eu só agregar um elemento aqui nesse nosso bate-papo. A minha impressão como advogado, e sou um advogado que atua muito em processo coletivo, e atuo em processo coletivo das mais variadas naturezas, não é... já peguei de tudo, se puder imaginar, de conteúdo de processo coletivo, e nos mais diversos estados do país. A minha impressão é de que o direito processual coletivo brasileiro, vivo, que é diferente do direito processual coletivo brasileiro das leis, é riquíssimo, riquíssimo, riquíssimo. A prática do processo coletivo no Brasil, a prática do processo coletivo no Brasil, ela é produtora de experiências inovadoras dos operadores do direito do Brasil, com soluções muito criativas para dar aderência, dar mais justiça, mais adequação à condução do processo coletivo, a partir da prática. E por que eu estou dizendo isso? Porque o Zanetti sabe dessa minha preocupação. O estudo do processo coletivo no Brasil, falando só do Brasil, pensando de forma muito prática, ele não é só um estudo das leis, que são boas e são muitas, dos julgados do STJ e do Supremo, que no caso do STJ melhorou muito a qualidade, da doutrina, que é de um excelente nível, né? Talvez a melhor doutrina do mundo hoje sobre processo coletivo, mas é, sobretudo, o estudo das boas práticas, que são inúmeras, inovadoras, práticas inovadoras, soluções criativas construídas pelos operadores do direito no Brasil, juízes, Ministério Público, Defensor Público e advogados, para os problemas coletivos. E uma dessas soluções é exatamente essa troca, essa sucessão. Veja que os dois casos que você juntou, Volpe, são casos em que não há previsão legal para isso. Daí as suas perguntas.
as suas dúvidas. Não há. Mas isso foi uma solução que foi construída. Acho que Tiago de Oliveira está com o microfone aberto. São soluções que foram desenvolvidas a partir de uma observação da prática, num espaço de criatividade que o legislador, que era permitido se fazer. Uma analogia, não há nenhum tipo de ofensa ao sistema, você não violava os direitos fundamentais de ninguém, então se percebia que era melhor aproveitar do que seguir. Por isso, é muito importante a gente, quando vai discutir processo coletivo no Brasil, partir dessa perspectiva, a perspectiva da inovação que nasce dos problemas coletivos brasileiros, que são muitos e complexos. Outro exemplo, o que a gente fez, o que já se fez no caso de Mariana. O TETAC e o TACGOV, eu acho, 2 instrumentos construídos pela Advocacia Pública, pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, por associações, pelas empresas envolvidas. Eu acho 2 exemplos impressionantes da inteligência jurídica brasileira. E o judiciário, que nunca recebeu um processo como esse, em nenhum lugar do mundo, recebeu um processo como aquele de Mariana, ou 90 ações coletivas para tratar e 60 mil processos individuais, com 500 mil pessoas atingidas, 1 milhão de pessoas atingidas. E o judiciário brasileiro, brincando, são 6 anos do acidente, com 350 mil pessoas indenizadas. Em 6 anos de acidente, 350 mil pessoas indenizadas. E soluções foram construídas à margem da lei, não contra a lei, mas complementando a lei. Então, a gente tem que pensar nessas soluções, e essa introdução que eu fiz é para isso. Esse tipo de solução que parece heterodoxa, na verdade, é uma solução criativa, construída pelos operadores do direito coletivo no Brasil, que não viola em nenhum dispositivo da lei, não tem nada que a lei diga do contrário, e está dentro das normas principiológicas, das grandes diretrizes. E, exatamente por conta disso, uma resposta a essa sua pergunta nova, ela não pode ser uma resposta rígida. Não é uma resposta rígida. Ela é uma resposta que vai depender das circunstâncias do caso. Talvez, em um determinado caso, esperar um pouco mais para manter o caso vivo, à espera de um condutor, justifique. Talvez não. Talvez não. Então, eu não conseguiria dizer quantas vezes o juiz vai proceder, se tem tempo para isso. Eu acho que nenhum tipo de solução que vá por aí vai ser uma solução boa. Porque, veja, a gente tem de ação coletiva para indenizar consumidor, a ação coletiva para resolver o problema do aterro sanitário da região metropolitana de Belém. Veja, passando pela correção de todos os problemas causados pelo rompimento da barragem de Mariana, ao afundamento de 3 bairros de Maceió por conta de problemas geofísicos, ao problema do carvão, da ACP do carvão. Ou seja, a variedade de problemas, problemas coletivos, impede soluções tão rígidas e a priorísticas, mesmo soluções para problemas que foram criados pelo próprio judiciário, como é o caso dessa questão de solução. Então, eu responderia dessa forma. Não há um prazo para isso, não há um número de vezes, e isso vai variar de acordo com a percepção que o juiz tem do caso e do comportamento daqueles, evidentemente, que se recusaram, né, nas comunicações anteriores. Era isso. Mas a situação realmente é sui generis, porque nós vamos ter, inicialmente, o reconhecimento da ilegitimidade ativa, nós vamos ter uma ação acéfala, há um período de procura aí, né? Mas é uma ação sem autor por um período. Mas veja que o piloto... Só uma coisa, o processo piloto, Volpe, no julgamento de casos repetitivos não é assim? É um processo que, se não tiver, se o recorrente desistir, é um processo sem condutor. A gente até defende, eu e o Zanetti defendemos que, por analogia do sistema da tutela coletiva, o MP possa migrar de custo de fiscal da lei para condutor do caso. A gente até defende isso. Mas pode ser um processo que não tem condutor, que não tem ninguém que vá sustentar oralmente, por exemplo. Pode. Então, não é que o juiz vai julgar um processo sem condutor. Não é que ele vai julgar. Mas ele pode ficar um tempo sem condutor, como uma massa de interesses à espera de um condutor, não é uma coisa excepcional. Pense em espólio sem inventariante, cujo inventariante morre.
Você vai extinguir o espólio? O veterinário morreu, vai extinguir o espólio? Tem uma massa que vai ter que ser administrada, vai ter que conduzir até um veterinário estativo, alguém que possa... Então, essa lógica não é uma lógica muito que me assuste tanto. A mim também não, só estou te provocando a eu sei, não é o meu papel. Diga, Zanetti. Vou pongar aqui na questão para usar uma expressão baiana aqui, vou aproveitar aqui, vou dar uma agregada, porque me parece que aqui a gente tem um tema que tem assombrado muita gente ainda no processo coletivo, mas que eu acredito que a gente já tenha superado nessa doutrina e nessa prática tão rica que o Fred trouxe, né? Que é o tema de que há uma diferença entre o grupo e o condutor do processo. E que é importante para esse grupo que tenha um condutor do processo, que os direitos que são tutelados são os direitos desse grupo. O interesse de agir, inclusive, é o interesse do grupo. A necessidade e utilidade é para o grupo. Então, esse interesse de agir continua existindo, independentemente de ter um condutor do processo. E aí me parece, Volpi, que um pouco nós vamos cair na necessidade que o Ministério Público vá fazer essa sucessão processual para conduzir esse processo até o final, havendo um interesse, havendo um direito a ser tutelado, ele vai conduzir o processo até o final para que tenha resolução. Tá? E é o que o próprio IRDR prevê, né? Salvo engano, no parágrafo 2º do artigo 976, vai lá dizer que o Ministério Público tem que continuar no caso de haver desistência, né? E o que nós temos que pensar aqui, eu acho que a lógica do IRDR, que o Fred trouxe aqui muito bem, ela nos auxilia. Por quê? Porque é uma espécie de processo coletivo, no nosso entendimento, eu e o Fred defendemos isso já há algum tempo, é uma espécie de processo coletivo, e nesse sentido o parâmetro é muito parecido. Também para o IRDR, nós defendemos que, no caso de desistência, seja chamado um outro processo afetado. Dependendo do estágio em que está sendo tramitado o IRDR, seja chamado um outro processo afetado, não há nenhum óbice para que isso ocorra. Né? Seja afetado um outro caso para julgamento, para que tenha um caso, para que tenha algum legitimado com interesse, vou dizer aqui uma expressão da economia, né? Com a pele no jogo, né? O skin in the game, que possa veicular aqueles interesses com força, com argumentos relevantes e representativos de todo o grupo que está sendo tutelado naquele caso. Então, me parece que determinar prazos fixos e pensar de maneira formal para resolver esse problema não atende ao interesse público, não atende às finalidades para as quais esses procedimentos são pensados. Então, vou agregar essa parte aí na resposta do Fred. Eu quero agregar também. Posso agregar? Claro, Trícia, sempre. Fique à vontade. Não, eu estou vendo aqui, e lendo aqui o projeto de lei, né, a parte principiológica, e que tem um inciso que fala, artigo 2º, né, que fala, o inciso 11, que fala, é um dos princípios, né, flexibilidade do processo, pragmatismo, devendo ser consideradas as consequências práticas, juristas das decisões. O que eu vejo, ouvindo até vocês falarem, eu vejo que é muito importante vocês que escrevem sobre isso, que têm livros específicos sobre isso, escreverem sobre essa flexibilidade que o processo coletivo tem, e que ela não se resume à flexibilização do procedimento em si, ela se resume a essa criatividade, ela engloba, na verdade, essa criatividade e essa inovação, que foi um termo que o Fred usou, que me chamou muita atenção, muito de acordo, Hermes, com o que a gente falava naquela aula, com as particularidades do caso concreto, né? Então isso precisa ser escrito para que o Ministério Público, para que os juízes, para que, enfim, para todos os atores, todos os sujeitos processuais, todos os atores que lidam com o processo coletivo, para que eles tenham essa perspectiva que é como a gente está falando desde o início, né? Que é uma perspectiva muito distinta dos casos individuais, que mesmo quando a gente fala de flexibilização de procedimento nos casos de tela individual, a gente está falando de coisas, às vezes, que a lei vem, faz, coloca, dá uma margem, mas limita, enfim.
E no processo coletivo, a gente tem outras possibilidades que, com certeza, não estarão na lei, com certeza precisam ser escritas, sabe? Então, daí o papel da doutrina, nesse caso, eu acho que é fundamental. Então, Fred, o Hermes, o Sérgio, vocês que escrevem especificamente sobre isso, seria interessante talvez até vocês fazerem um ensaio sobre essa ideia de inovação, essa ideia de criatividade, essa ideia de adequação às particularidades do conflito, a atuação dos agentes às particularidades do conflito, para além de simples flexibilização do procedimento. Não sei se vocês compreendem, assim, porque isso é muito, isso que a gente está falando aqui, que o Fred colocou, que é a nossa realidade, isso é muito importante. Isso denota um formato de ordenamento em relação a essa temática que precisa, talvez até ser enfim, melhor estudada e melhor difundida, no caso. Ô, Trícia, me permita uma consideração. Veja que o próprio CNJ, ele tem cumprido um papel importante de ser um observador, em um sentido, um organizador, em outro sentido, e um compilador. Um organizador, um compilador, um observador e um laboratório de boas práticas. Não é por acaso que o CNJ tem um setor no seu site sobre boas práticas e há as recomendações. Veja a recomendação 76, que é sobre processo coletivo, a recomendação inteira sobre processo coletivo, que é um conjunto de boas práticas coletivas nascidas da prática brasileira. E com o CNJ observando e consolidando, disse assim, olha, pessoal, isso aqui tem sido feito e é interessante que se faça, e é bom que se faça. Não está na lei, mas são práticas interessantes para melhorar o processo coletivo. Então, isso já está acontecendo e a gente tem que ter olhos de ver. Nós temos que ter olhos de ver. Perceber o que está acontecendo, ver a vivacidade da prática brasileira, perceber que a lei do governo digital, que é uma lei de abril, que a gente não dá a menor bola, porque parece que não tem nada a ver com o processo, mas a lei do governo digital tem uma parte, que é artigos 44, 45, por ali naquele miolo, que fala dos laboratórios de inovação. E os laboratórios de inovação devem ser criados em qualquer um dos 3 poderes. E não é por acaso que o CNJ ou tem diversos laboratórios de inovação e os tribunais têm criado isso. São laboratórios de busca de soluções práticas para resolver os problemas, complementando a tarefa legislativa. E também não é por acaso que existe o Prêmio Inovare, que, perceba, é um prêmio que, no fim das contas, premia quem traz boas soluções para a administração da justiça. E, no caso de processo coletivo, isso é muitíssimo importante. A propósito, eu terminei um texto, eu estou falando tudo isso, eu sou realmente bem interessado nisso, porque como eu vivo muito a prática do processo coletivo, mas vejo como advogado, diferentemente de meus amigos Serginho e Zana, então eu vejo como é que eu organizo a minha resposta, a minha atuação, como eu sou contratado para isso, o que eu sou obrigado a fazer, quais são os problemas. E aí eu resolvi, eu e Leandro Fernandes, a gente tem um texto que vai sair no ano que vem, que processo e inovação. A inovação como uma categoria que nós processualistas, sobre a qual nós processualistas temos que nos debruçar e fazer uma espécie de introdução à inovação como categoria de estudo de um processualista. Não, exatamente. Eu digo isso porque os próprios juízes leem mais vocês do que as resoluções do CNJ. Então, por isso que eu acho assim, que tudo se complementa. Sabe, Trícia, se eu puder agregar um dado, eu acho que toda a teoria que se construiu em cima dos processos estruturais hoje envolve, em grande medida, essa ideia que você menciona, né, da tentativa de recriar os institutos, de inovar, de trazer ideias diferentes, né? Todos os pensamentos que acabam vindo em cima dessas ideias, desde das Claim Resolution Facilities,
até essas ideias de metas, não sei das quantas, participações e reinventar a lógica do amicus curiae e audiência pública, está muito atrelada a essa tua noção. E que hoje em dia tem também já até uma repercussão na própria jurisprudência brasileira, né? Então, acho que todos nós, na verdade, você inclusive, né, a gente tem que se esforçar para tentar inculcar na cabeça dos outros, né, que essas práticas de fato são, como disse o Fred, boas práticas e que devem ser replicadas, né? Eu até diria, viu, Volpe, como essa prática desses seminários para discutir casos concretos, né? É uma inovação, é uma boa prática e precisa ser replicada. Eu vou reforçar aqui o coro à inovação e a flexibilização do procedimento, né? Tem uma citação do Robert Wienes Miller, que eu adoro, tenho repetido sempre, testei agora na nova edição do Constitucionalização que vai sair, e ele diz o seguinte, né? O processo evolui da rigidez para a flexibilidade. Processo é ordem, mas a ordem não precisa ser rigidez. Processo é organizar o debate, uma solução adequada dos conflitos, um design que vai aderir mais ou menos às condições do terreno. Mas a gente não pode continuar com aquela mentalidade formalista de achar que eu tenho um mapa, chego no terreno, o terreno é totalmente diferente do mapa e eu quero ficar com o mapa e não com o terreno. É o caso famoso do Google, né? O Google Maps, né? Eu vou seguindo lá o território e não tem mais a ponte que estava no Google Maps. Eu não tenho como atravessar. E eu tenho que ter a consciência de parar, readequar, flexibilizar. Fazer uma expressão aqui que eu tenho citado sempre o Fred nisso, né? Do Maslow, né? Eu tenho que reajustar a minha caixa de ferramentas, porque nem todo problema é prego. E o código de 2015 ele é plástico, moldável, flexível, adaptável. Ele tem normas fundamentais e, por isso, ele é receptivo à inovação. O sistema de justiça existe para prestar a justiça adequada. Nós não podemos mais nos apegar a uma fórmula que não atende à função do sistema de justiça. As estruturas devem se adequar às funções, né? Eu acho que essa é uma máxima que orienta o bom design, deve também orientar o bom design do processo civil. Muito bom, meus caros. Olha, eu só tenho a agradecer, mas nosso tempo já chegou no final para a gente ter uma duração média de 1h30. Eu só tenho a agradecer demais ao querido amigo Fred, Zanetti, Serginho e a Trícia por esse encontro memorável de hoje. Obrigado mesmo e até a próxima. E agradeço para encerrar todo o público que está aqui com a gente hoje, mais uma vez nos prestigiando. Obrigado, isso só tem sentido porque vocês estão aqui. Então, eu dou por encerrado o nosso encontro, suspendo a gravação e a gente continua.